Pessoal, bom dia. Ficar na frente aqui não vai ajudar. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júlio César, eu estudo Python desde 2007, estou trabalhando profissionalmente com Python já tem um pouco mais de 2 anos. Já fiz tudo que você puder imaginar com Python, desde aplicação científica até web. E hoje eu vim para falar com vocês um pouco sobre desenvolvimento de jogos em Python. A maioria das vezes, quando a gente pensa em jogo, né, desenvolvimento de jogos, o pessoal pensa Unity, ou então Construct, ou então o cara vai lá, não, C++, e cara, tem soluções simples, rápidas, que também conseguem desenvolver jogos. A minha proposta para hoje era mostrar para vocês então, um jogo simples, funcionando, que tivesse sido feito em Python e mostrar as partes do código, como é que eu chamo cada coisa. Então, para começar, vamos rodar o jogo aqui para vocês verem, né? Então, bom, é um shooterzinho simples, né? Tem uma navezinha e já morri. Bom, você pode ir atirando nos asteroides. Cada asteroide que você acerta, você ganha mais ponto. E você ganha ponto pelo passar do tempo também, enquanto você consegue sobreviver. É um jogo bastante simples, mas tem uma musiquinha aqui, tem efeito. Então é basicamente tudo que você precisa num jogo. Você tem um jogo 2D. Você tem os sprites ali, você tem colisão, você tem animação e você tem som. Então, a biblioteca que eu usei foi o Pygame e eu usei o Python 3 para esse projeto. Estou tentando me desgrudar um pouco do 2.7. Bom, inicialmente, né, eu criei uma classe game aqui, onde vai ser basicamente o meu controller principal. Ela não estende nada, é uma classe comum. E eu vou chamar o método run dela aqui embaixo. Alguns métodos para a gente poder inicializar o framework, né? Então eu chamo aqui um time.clock para eu poder controlar a quantidade de frames que eu vou executar, porque quando você está desenvolvendo o jogo, uma coisa que você quer é que todo mundo que jogue tenha a experiência mais próxima possível, né? E se você deixar simplesmente rodando o loop do jogo, se você tiver uma máquina muito rápida, o teu jogo vai ficar injogável. E se ela também for muito lenta, vai ficar impossível. Então, o que é bem interessante aqui, você pode fazer um target ali mínimo. Sei lá, vou rodar numa máquina X, vai ser o mínimo que eu vou suportar. Aí você foca em deixar o jogo usável nela, que qualquer coisa acima dela, ela vai estar, nesse caso aqui, eu estou limitando ele em 30 frames por segundo. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Quando eu faço esse clock.tick, eu vou forçar que esse meu loop principal ele vai ter um máximo de 30
30 iterações por segundo. Se 30 é um tempo intermediário, seria um mais para lá. Dos cordas. Se você fosse pensar no intermediário. Não, no caso aqui, o 30 é o máximo que ele vai chegar. Sim, mas aí, se você vai rolar linear, não sendo muito rápido, as coisas vão muito rápido, então ele fica no meio termo. Então, o que acontece é que é o seguinte, se você consegue fazer ele ficar bem jogável na tua configuração mínima, com 30 FPS, então ele vai manter rodando em 30 FPS em outras plataformas que sejam mais rápidas. Porque esse aí ele é o limitador, é o teu máximo de frame por segundo. Você consegue então se programar, porque, por exemplo, para fazer uma animação eu vou precisar de, por exemplo, 10 quadros para quando eu estou com 30 frames por segundo. Se eu for para 60 eu vou precisar do dobro para ter o mesmo tempo de animação e a fluidez. Então isso aqui é mais para você conseguir se programar, você saber qual vai ser o máximo de iterações que vai ter por segundo. E também para o caso da máquina ser mais rápida do que você esperava, ele vai manter aquele tempo. É mais ou menos um sleep ali, só que no lugar de você passar quanto tempo ele vai esperar, ele faz o cálculo para saber quanto tempo tem que esperar para o tempo dar certo. Ele faz o processamento e depois dá o delta que precisa para esperar. Basicamente isso. Aí se você tiver com uma máquina muito lenta, o processamento vai ser maior do que esse tipo, ele vai acabar fazendo menos frame por segundo. Bom, toda essa parte de mídia que eu mostrei, de som, de imagem, no Pygame é bastante simples. Então, você tem um mixer de som, é só importar aqui os arquivos, né? Você manda ele carregar. O som de background eu mando ele rodar na hora que eu inicio o jogo aqui no método run. Então eu só dou um play nele, eu seto o volume, eu setei o volume ali um pouco mais baixo, né, para não ficar misturando o barulho do jogo com a música. E eu mandei ele ficar em loop infinito ali. Nesse caso específico, o background do jogo é estático, mas para você fazer um background que se movimenta ali por trás também é bastante simples. Então, poucas linhas de código a gente consegue fazer essa alteração. Bom, o Pygame ele tem duas classes que são bastante importantes, né? São os sprites, que vão ser os elementos do jogo, e tem os sprite groups. Você tem alguns tipos de sprite group específicos, então, por exemplo, esse group single aqui é o que eu uso para nave, porque no meu jogo o tempo todo eu só vou ter uma nave. E tem os outros grupos aqui, eles são mais gerais, eu só criei classes aqui para poder estender o comportamento deles. De método que eu tenho aqui no início, aí são os métodos que eu vou precisar chamar durante o jogo. Então, o método para atualizar o score, o método para chamar a detecção de colisão. Isso também é automático, então eu posso verificar aqui. Ele vai ver para mim se a minha nave está colidindo com algum cara que está naquele grupo dos asteroides. Isso ele já me dá automático. Ou então aqui embaixo eu vejo se algum sprite de laser está colidindo com algum sprite de asteroide. Tem também esse método draw, que eu uso para renderizar o fundo e mandar renderizar depois cada sprite, né?
o update. Também, uma coisa que é interessante desses sprite groups é que, por exemplo, eu tenho o método update do sprite group, aí quando eu chamo o update desse sprite group, ele vai, por baixo dos panos, chamar para mim o update de todos os sprites que estão dentro desse grupo. Então, você não precisa, sei lá, se eu tiver 10 mil asteroides na minha cena, eu não preciso ir lá e fazer um loop para chamar 10 mil vezes o update, porque o grupo já faz isso de uma forma otimizada. Aqui eu estou verificando o evento de fechar. O Pygame ele tem bastante evento já, então para fechar a tela, para pegar as teclas e tudo mais. Se vocês repararem aqui, enquanto você está jogando, eu coloquei um evento para pegar o F4, né, que é um padrão para fechar, e tem um evento para pegar o Ctrl R, para ele poder reiniciar o jogo. Bom, aqui eu pego o espaço para poder fazer o tiro, as teclas de direção. Aqui é onde eu detecto o Alt F4 e aqui é onde eu detecto o Ctrl R. Para dar uma olhada aqui nos sprites específicos, né? Então, o Pygame ele funciona, a parte de gráfico dele funciona com uma ideia de superfícies. Então, cada vez que você carrega uma imagem, vai gerar um objeto de superfície, e essa superfície ela contém um objeto de retângulo dentro dela, e você pode usar esse cara para você saber aonde na tela aquela superfície está sendo renderizada, que é como você consegue mover os sprites, né? Então, no sprite aqui da nave, o update ele vai primeiro verificar se ela explodiu. Então, se ela ainda não tiver explodido, eu vou verificar se ela colidiu com alguém, né? Se ela colidiu, eu vou falar que ela explodiu e eu saio do update aqui. Do contrário, então, eu vou fazer ela se movimentar. Aí aqui, a cada ciclo, eu vou movimentar ela 20 pixels para o lado que estiver apertado. E da forma que eu fiz aqui também, né? Eu consigo mover ela na diagonal. Pô, em cima do asteroide é sacanagem. Então, como eu estou detectando os eventos de horizontal e de vertical em separado, eu consigo fazer a movimentação em x e y separado, eu consigo ter o movimento diagonal, né? Então, são 8 direções no lugar das 4 setinhas. Bom, então aqui se eu tiver pressionado o espaço, eu usei aqui uma outra coisa que é bastante comum em jogos, né, que você tem o cooldown. Então, se eu tivesse mantido ele sem esse cooldown, quando eu pressionasse o espaço, se eu não tivesse pressionado, eu ia ter 30 tiros por segundo. Pô, essa é sacanagem, né? Ia ficar fácil demais. Então eu botei aqui um cooldown de 6, né? Então a cada 6 ciclos eu consigo dar um tiro. Bom, então aqui quando eu dou um tiro, lá no meu objeto game, eu tinha o elements, né? Então eu adiciono naquele dicionário um sprite de laser que vai iniciar centralizado onde está minha nave e no zero dele. Então é como se estivesse saindo bem do bico ali.
Aí depois os objetos retângulo, eles têm esse método move, você passa o x e y e te retorna um novo retângulo transladado, no caso. Aqui só o controle do cooldown. E esse else aqui, então, se eu tiver marcado que a minha nave explodiu, eu vou todo o sprite, da mesma forma que você adiciona os grupos do sprite, você tem um atributo no sprite que são os grupos, onde ele está inserido. Então aqui, como ele só está em 1, eu pego o último, eu poderia ter pego o primeiro também, tanto faz, o último grupo, e como ele era um grupo single, basta eu adicionar um novo sprite, que ele vai eliminar aquele sprite que estava antes, que era da minha nave estática, e ele vai adicionar esse animated sprite aqui que eu criei, que é para dar a animaçãozinha da explosão da nave. Aí eu passo para ele aqui o sprite sheetzinho que eu criei, o retângulo que é a posição atual da minha nave, né? Se você esquecer disso aí, ele vai botar a animação lá no 00. E aqui eu estou passando o objeto game só para poder interagir mais fácil entre o controller e os sprites. Bom, aqui, como eu tinha dois objetos que explodiam no jogo, eu criei essa superclasse, Exploding Sprites, que ela vai basicamente receber a imagem, né, que vai ser o meu sprite sheet, e eu vou passar o retângulo aqui do próprio original. Eu estou pegando a posição onde ele estava. E a diferença aqui é que eu tenho esse visible rect. Como, assim, por padrão, o Pygame ele não tem animated sprite, mas é bastante simples você fazer isso, porque quando você vai renderizar um grupo, né, você chama o método draw dele e por padrão ele vai lá nos seus sprites, pega o retângulo que ele está mostrando agora e a superfície e só joga na tela. Aí o que eu fiz aqui foi fazer um pouquinho diferente. Ele vai mostrar a sua superfície no retângulo que ela está, só que ele vai usar esse visible rect para mostrar só uma seção da imagem. E aí você vai deslocando esse visible rect para mostrar cada trecho dos sprites. Então aqui, por exemplo, no Animated Sheet, o meu visible rect ele vai ser a largura da nave original vezes o momento, né, da iteração. Aqui os grupos específicos, né, então eles foram criados mais por causa desse comportamento do método draw, que é, eu não quis criar um grupo separado só para mostrar a nave que explode, então eu uso o mesmo grupo. Aí o método draw dele eu verifico, né, se a verificação era se... Cadê o grupo? Eu verifico se ele tem um atributo visible rect, né? Se ele tiver, eu vou fazer a renderização a partir dele, senão eu simplesmente renderizo do jeito normal.
Aí o interessante de você criar com esse método de você sobrescrever o draw do seu grupo é que no caso dos asteroides, por exemplo, eu estou chamando, né, o draw para todo mundo, só que a cada iteração só tem um, por exemplo, asteroide que está explodindo. Então todos estão sendo renderizados normalmente, mas tem um deles que está sendo renderizado de acordo com a animação. Aqui os sons eles estão em formato OGG, né, que é um formato livre. O Pygame ele suporta também MP3 e o AVI, né? Então você tem uma liberdade para escolher o formato de som. As imagens, né, são spreadsheets simples. Isso aqui eu fiz no Inkscape. Acho que assim, de código não tem muito mais para mostrar assim, sem começar a ficar repetitivo, né? Porque ele é basicamente isso. Então a gente tem os sprites, os grupos, tem o loop principal, desenvolvimento de jogo. Isso é uma coisa que qualquer framework que você pegar, você vai ter essa estrutura básica. Uma coisa que eu gosto bastante do Pygame é que ele, por ser bastante simples, né, ele te dá uma liberdade de você criar as coisas do seu jeito. Eu acho que isso é uma grande vantagem de todos os frameworks onde você tem que codar de verdade. E aí no caso, com relação às plataformas onde a gente consegue rodar ele, a gente, como ele é baseado em Python, né, roda em cima do Python, a gente pode rodar em desktop. Então, Windows, Mac e Linux rodam Pygame. O Android agora tem também um Pygame para Android. Ele não é muito rápido, mas dá para fazer umas brincadeirinhas. Eu gostaria muito de dar exemplos para vocês de jogos feitos com Pygame, mas infelizmente o máximo que a gente tem hoje, que eu conheço bastante gente que já jogou, é um jogo que chama Frets on Fire, que é tipo um Guitar Hero onde você usa o teclado no lugar das teclas. E eu já me diverti bastante com ele. E é um jogo, ele é feito totalmente com Pygame e é renderizado com OpenGL. Uma das coisas que é interessante também do Pygame é isso. Por exemplo, aqui eu usei ele com a renderização normal dele, que usa o SDL por baixo dos panos. Mas se eu quisesse, eu poderia usar uma biblioteca de OpenGL, tipo Pyglet, por exemplo, para a parte de renderização, e usaria o Pygame só para controlar os eventos, controlar o loop do game. A gente conseguiria ter um 2D um pouco mais fluido. O Pygame, ele cru, se você tiver uma quantidade muito grande de imagens ali, de sprites, ou então se os sprites tiverem imagens muito grandes, ele pode dar umas engasgadinhas. Eu me surpreendi com essa versão do Python 3, eu achei que ela rodou mais lisa do que a do Python 2.
eu acho que é basicamente isso, gente. É um framework simples, rápido. Você consegue fazer um jogo legal ou então prototipar uma coisa. Eu conheço gente que desenvolve em outros frameworks, mas para fazer um protótipo rápido usa o Pygame. É bem interessante também, porque você consegue ser bastante produtivo. Sim, sim. O Frets on Fire mesmo, ele é um jogo 3D. Sim, o XNA ele te dá mais coisa pronta. Mas o Pygame é um framework para jogo, é uma engine. Então, se você usar uma biblioteca de OpenGL, você consegue fazer um jogo 3D que é controlado com o Pygame. Bom, se tiverem dúvidas, eu não sei. Como foi feito no caso do jogo 3D, 2D, quando você tem personagem? Tem uma transição de sprite, né? Quando ele está parado e quando ele está andando. Abre o braço e depois quando ele está parado ele fica andando. Essa transição como é feita? Então, uma coisa que você pode fazer, que não foi o que eu fiz aqui no caso, é você tem um spreadsheet que no lugar de ser um vetor, ele vai ser uma matriz. Então você tem a animação na linha e você tem o estado na animação na coluna e o estado na linha, por exemplo. Aí quando você muda o estado do personagem, você vai renderizar uma linha diferente. Vai dar trabalho, mas dá. Então, o Pygame ele suporta bibliotecas 3D, tipo Panda, por exemplo. Então, dá sim para fazer jogos bastante complexos 3D usando o Pygame como engine. Dá. Não, dá sim. Você tem um app que chama Py2DZ, né? Ele vai gerar um executável e aí você pode fazer um instalador usando essa saída dele. Sim? Você faz utilizar a web, no site? Bom, no caso, como o Python é back-end, né? A não ser que usasse aquele, acho que é Brighton, que o pessoal está fazendo hoje, que ele roda no browser. Mas, via de regra, sim, dá. Você tem que conseguir interpretar ele no browser. Você fez esse jogo específico para cá, ou dá para mais ou menos quanto? Não, na verdade, eu estendi ele, eu tinha no meu blog eu tenho um tutorial que ele chegava mais ou menos até a parte onde eu tenho asteroides vindo e a navezinha tentando sobreviver. Aí eu dei uma estendida, coloquei score, coloquei os tiros, e também mudei a arquitetura, porque a arquitetura que eu estava lá eu não estava usando sprite, eu estava fazendo tudo direto com o Surface. Que é uma opção também, se você vai fazer uma coisa simples e rápida, você não precisa criar sprite group, você vai lá direto no Surface, o Surface já tem métodos de colisão entre os Surfaces, então isso te dá uma agilidade muito grande quando você quer prototipar, por exemplo. Só ter a imagem você consegue fazer os deslocamentos, você consegue fazer inclusive a animação só tendo a superfície. Só para mais coisas aí que eu parece, só para mais rápido responder. Como os caras fazem esses jogos tão viciantes assim? E qual é a teoria que tem por trás para se alguém quiser se interessar? Não dá nada, cara. Cara, assim, tem várias coisas envolvidas, né? Não é uma coisa tão simples. Tem um livro que chama The Art of Game Design, é muito bom. É um cara que ele faz os jogos pro parque da Disney, então ele
ele projeta jogo de tudo que é tipo, não só mobile, não só eletrônico, mas jogo onde as pessoas vão interagir. E cara, tem vários elementos que você tem que ter cuidado. Então, por exemplo, você tem que manter um tema que vai ser coerente durante todo o jogo. Se você tiver alguma coisa que foge, que parece que não encaixa ali, o cara já não vai querer jogar. Aí tem as questões de você balancear a frustração com a recompensa. Tem muita coisa de teoria por trás. Combinar a frustração com o score. Flappy Bird foi isso. Você vai tentando, vai tendo rank. Aí quanto mais você joga, você quer ficar no topo. Aí é a frustração porque você morre muito rápido. É isso. Aí vai querer jogar até ficar primeiro. Sim, no caso, a recompensa dele era a tua posição no ranking. O sistema de recompensa. Aí o cara passa de novo e o outro cara vai jogar. Sim. Outra coisa também são jogos virais. Se acontecer alguma coisa, esse cara lá, acho que em Santa Catarina, que estava cruzando no meio do mato, o cara criou o jogo, viralizou, tá ganhando. Ter umas ideias de fazer jogo viral também dá dinheiro. Não, sem dúvida. E nesse caso, por exemplo, criei um jogo em Python, eu poderia acrescentar aqui, provavelmente mais umas 5, 6 linhas eu conseguiria fazer ele compartilhar meu score no Facebook. E aí você já toma um nível totalmente diferente no jogo, né? De uma coisa que é totalmente ali focada só pra você já consegue mandar pra outra pessoa e falar, me bate. Já era. Então eu acho que o objetivo dessa palestra era mais isso mesmo, dar uma visão para vocês que Python não é só web, como eu tenho visto muito na internet hoje em dia. Hoje em dia as pessoas falam de linguagem, Python, não sei o que, web. Cara, Python você faz científico, você faz jogo, você faz web, você faz aplicação desktop, você controla o sistema operacional. Ele é muito maior do que a casca que as pessoas costumam ver. Aí, bom, aproveita que tem tempo. Tá. O Júlio vai querer sortear a camiseta. Isso, então estou fazendo um pouquinho de jabá aqui do meu site, né? Programa em Python.com.br. Lá eu boto bastante tutorial, estou em fase de construção de alguns cursos. Então vai ter curso de web em Python, eu pretendo fazer curso de jogos em Python também. E daí, voltando do cofre, eu vou sortear uma camiseta do blog.